Olá e seja bem-vindo ao Desafio Everest. Eu sou Eduardo Rodrigues e se você chegou aqui, é porque provavelmente você é uma pessoa interessada e que trabalha ativamente para melhorar a receita da sua empresa. Eu sou o Rodrigo Rico e vou aqui compartilhar toda essa jornada. Vai ser uma jornada longa, né? Vai. Onde a gente tem aqui um grande ponto para levar para vocês. Todo desafio Everest, subir uma montanha, ele demanda algumas coisas. E pode ter certeza que no final dessa jornada a gente vai entregar muito conhecimento e acesso às pessoas corretas para a escalada da receita na sua empresa. E se você está aí do outro lado e está tentando ainda entender aonde que você se encaixa em tudo isso, vamos pensar um pouquinho na escalada do Everest e entender que, é claro, existem perfis de empresas diferentes, de profissionais diferentes, até momentos diferentes. Mas, ao mesmo tempo, existem clusters, vamos chamar dessa forma, onde muitas empresas se encontram em situação muito semelhante, muitas vezes. Então, o primeiro deles, esse primeiro cluster, é o voo de galinha. Sabe aquele voo de galinha? É aquele que a pessoa, ela tem a motivação, vai, só que chega num ponto onde perde o controle. Cresce um pouquinho aqui, para um pouquinho, é a barrigada, né? Fica dando a barrigada. É aquela empresa que o gestor não sabe responder muitas vezes assim, esse cliente é meu? Ou esse cliente é do meu vendedor? Se eu perco esse vendedor, eu continuo vendendo? Então, se você está nesse ponto, vai ser muito importante e interessante para você continuar nessa jornada para entender um pouquinho mais do que tipo de ferramentas e conhecimentos são necessários para você sair um pouquinho desse momento inicial de quem chega no bootcamp lá do Everest, olha para cima e fala, nossa, é muito alto isso aqui, não vou conseguir subir. Beleza. E aí tem uma outra empresa, acho que o outro grupo de empresa que é super importante a gente ressaltar aqui, é aquelas empresas que se encontram num platô. O que é o platô? Subi o Everest, comecei a subir a montanha e parei num determinado momento. Então não consigo mais passar dali. Aí a pergunta que vem é, por que essa empresa não consegue modificar a receita dela? Por que ela não consegue crescer além daquilo de onde ela chegou? É ferramenta? É realmente não saber, não ter a competência? Então tem uma série de coisas que a gente vai acabar revelando para esse grupo de empresas. Então se você faz parte desse grupo que também precisa escalar e não sabe mais o que fazer e está na mesma sempre, isso aqui também é para você. E também tem aquele cara, aquela empresa que conseguiu subir. Conseguiu subir, subiu bem, através de dificuldades, conhecimento e chegou lá. Só que chegou lá agora. Conseguiu fazer, ótimo. Mas e se aparecer uma nova montanha? E se aparecer um novo desafio? Existe já, será, uma estratégia definida anteriormente, uma espécie até de modelo simples de ser seguido, difícil na execução, mas que você pode usar em todas as oportunidades que possam aparecer? É para você também que está dentro desse grupo, porque a partir desse momento a ideia é que você não saiba só subir a montanha, mas que você seja de fato um montanhista profissional e toda montanha para você, por mais difícil que possa ser, você tem tudo o que é necessário para conseguir fazer a escalada. Começando, a gente tem que falar muita coisa. Tem muita coisa boa para a gente discutir em relação à receita. Eu acho que vale a pena só trazer um pouco de luz sobre o que é receita dentro das empresas para a gente não cair em algumas armadilhas. Onde que estão as teses de receita? Em marketing, em vendas, em pós-venda, em atendimento no geral, na estratégia, nas pessoas. Então, receita é um negócio que está presente em todas as frentes da empresa. Você pode ter certeza absoluta. E tudo que a gente vai falar aqui é para trazer e começar a revelar pontos cegos que podem mudar a receita da tua empresa. E normalmente a receita ela vai estar atrelado a pessoas. Que pessoas? Seja da equipe interna, seja as pessoas que estão internas, mas a pessoa que está com o cheque na mão do outro lado. A pessoa que vai de fato fazer algum tipo de ação que vai comprar o seu produto, o serviço, a sua solução de maneira geral. E entender como essas pessoas funcionam e a forma como você tem que lidar com elas é um dos nossos grandes objetivos aqui no desafio, que ele vai acontecer durante algumas semanas a partir de agora. E na semana do 8/7, a gente vai ter conteúdo todo dia focado nesses assuntos, abordando e aprofundando em todos os materiais necessários e até apresentando pessoas que podem te auxiliar nessa jornada. Não, perfeito. Sabe assim, Edu, acho que vale a pena a gente falar um pouco de como que surgiu toda essa ideia, né? Eu venho falando, quando você reúne pessoas brilhantes e mentes diferentes que estão relacionadas a negócios e resolver problemas de negócio de empresas, a gente estava numa discussão de amigo mesmo,
e a gente acabou percebendo uma série de oportunidades e de coisas que vocês tinham ali, você tem. Eu falei, cara, mas se a gente juntar com tudo isso e mais isso daqui, caracas, a gente consegue dar uma perspectiva completamente diferente de como que o mercado está atuando em cima de receita. É de uma forma muito semelhante de abordagem até científica. Nunca é um cientista ou uma pessoa que consegue desvendar o segredo ou a solução, e sim um conjunto de muitos conhecimentos que, quando eles aplicados juntos, eles levam numa direção específica. E é isso que a gente quer entregar aqui. É um compilado de muitos aprendizados, técnicas, ferramentas, para que você consiga, de uma forma muito mais fácil, muito mais simples, entender como construir isso dentro da sua estrutura de vendas. E isso pode parecer distante, e o que é chegar no topo, como é que, né, dar esse passo a passo. Eu até tenho um exemplo de uma empresa muito próxima de mim, que eu pude participar do processo, que, na minha percepção, eles chegaram assim, eles conseguiram fazer essa guinada. É uma empresa de educação, eles trabalham com escola infantil, eles têm uma escola infantil ali. E o que ao longo do tempo a gente foi percebendo? Cara, escola tem uma janela de compra muito específica. Ninguém é uma palavra muito forte, mas dificilmente se matricula os seus filhos num outubro, num setembro, ou em dias muito distantes. Normalmente a janela de compra ela tá no início do ano, no meio do ano. E isso é um aprendizado empírico natural que você provavelmente tem aí também, essa empresa também tinha. A dúvida é o que eu faço com essa informação a partir de agora e como é que eu uso isso a meu favor. Porque você não controla o timing de compra dessa pessoa, desse cliente, dessa galera. Mas você controla o como você lida com isso. E aí o que eles fizeram? Eles fizeram uma baita de uma construção de vendas, aonde, de uma forma muito simples, eles organizam todo o funil deles e usam esses dois momentos principais de compra para fazer todas as amostras infantis, apresentações, para chamar outros pais para assistir aquilo, participar, sentir que está dentro de uma comunidade, para facilitar muito mais fácil a venda. E desse jeito, com a mesma quantidade de entrada de funil, eles conseguiram aumentar a receita em 5 vezes. Perfeito. Eu acho que assim, a gente tem bons casos, eu tenho um também aí do setor de educação, uma empresa que em 4 anos ela saiu de 1.800 alunos para 34 mil alunos, então assim, é um volume muito grande. Em 4 anos ela mudar completamente o jogo e o posicionamento dessa empresa, do que ela é no mercado no final. Mas tem um ponto muito importante. Ela fez tudo isso ainda trabalhando de uma forma muito eficiente. Ela conseguiu reduzir o custo de aquisição do cliente dela em 5 vezes. Então, tudo que ela gastava em marketing, em vendas e tudo mais para trazer um novo aluno para dentro, ela conseguiu reduzir 5 vezes e aumentar o resultado dela de 1.800 para 34 mil alunos em 4 anos. Essa é uma empresa que conseguiu chegar lá. E eu tenho ali muito dos porquês que ela conseguiu. E está relacionado muito ao que está acontecendo no mercado hoje, com o consumidor no final das contas. E isso que a gente vai falar, a gente vai dar bastante profundidade para entender a cabeça do consumidor e como que as empresas precisam se moldar para conseguir realmente chegar lá e entregar tudo isso que essas outras empresas entregaram. E você pode até estar se perguntando agora assim, poxa, mas eu já tentei um monte de coisa, já fiz de um monte de coisa diferente, já tive N ideias, N formas. E é justo que você pense dessa forma, porque eu passo por isso, já passei por isso, de estratégias e mais estratégias frustradas, de não conseguir atingir um resultado específico que era necessário dentro de uma ação específica que foi investido dinheiro, foi investido recurso de várias formas. Mas aí é que está o ponto. A gente sempre fala muito de que a ideia é uma coisa, a execução é uma coisa completamente diferente. E outra coisa, quem vai participar com você durante essa jornada dita muito as suas chances de chegar num resultado específico, num sucesso que você precisa. Então, o que a gente está propondo aqui não é só a gente passar esses conteúdos e você participar disso aqui com a gente, olhando do outro lado da tela e tentar fazer o seu processo da sua forma, mas entender que a gente quer estar também disponível e a comunidade, de uma forma geral, estar disponível para ajudar nessa escalada, porque ninguém sobe um Everest sozinho. Não, com toda certeza não, é impossível. Bom, tem uma questão acho que super importante para compartilhar com vocês, que são pontos onde a gente leva o que deu certo e o que deu errado. Eu, particularmente falando, cara, eu empreendo há 20 anos. Então, assim, eu já fiz muita cagada, mas muita cagada. E muitas vezes eu ia atrás de conteúdos, lógico, 20 anos atrás era muito mais difícil achar conteúdo no mercado.
Era bem mais complicado ter acesso a pessoas. As empresas eram mais fechadas para fazer benchmark e tudo mais. Então eu sofri muito no começo e fui dando muito mais cabeçada do que eu poderia ter Evitado, né? Poderia ter evitado mais muito, né, essas cabeçadas ao longo do caminho. Mas é uma coisa que eu percebi o seguinte: tem muita gente que é um cagador de regra. Isso é muito ruim. O que a gente quer aqui não é cagar regra para ninguém. De forma nenhuma. É realmente entregar ferramentas para que as empresas consigam performar melhor com muita experiência do que a gente já viu, do que deu certo e do que deu errado também, porque é importante a gente olhar nesse aspecto. Eu, como empreendedor, durante 20 anos, fiz, como eu falei, muita coisa errada e tá tudo bem. Faz parte da jornada. Cara, eu lembro de momentos muito críticos, assim, a empresa é o momento que você tá rico, tá pobre. Tá rico, tá pobre. Então, a gente estava falando da empresa Voo de Galinha, né? Que ela começa a rampar e de repente ela volta. Eu tô rico, eu tô pobre, né? Então, isso daí acabou acontecendo comigo invariavelmente várias e várias vezes. E eu não entendia os motivos do porquê que a minha empresa não tinha uma máquina previsível de receita. E aí eu fui percebendo que tinham coisas certas e erradas a serem feitas ali. E o certo é muito difícil. E como o consumidor ele está em constante evolução o tempo todo, as empresas precisam se atualizar constantemente, porque tem que se moldar a uma nova economia, um novo consumidor o tempo todo. E acho que é aqui que a gente vai bater, né? Com certeza. Vamos colocar de uma seguinte forma. Vamos colocar dois cenários aqui. Duas empresas idênticas e concorrentes, aonde uma consegue ter uma equipe, uma estrutura, tem um investimento, só que ela faz barrigadas ou ela chega num platô e ela tem dificuldade de avançar. E por outro lado, uma outra empresa com a mesma quantidade de headcount, de pessoas, mesmo investimento, mesmo tudo, e ela consegue fazer uma subida muito mais agressiva de crescimento. O que será que existe de diferente entre essas duas empresas? Não é ao acaso que uma acaba fazendo mais que a outra. Produtos podem ser iguais, semelhantes, não importa. Existe diferença sim. E a diferença está justamente porque a empresa que está conseguindo crescer, ela entendeu uma coisa muito importante. Existem coisas dentro do seu negócio que você não vai ter controle. Não adianta tentar brigar ou ficar irritado com isso, você simplesmente não tem controle sobre isso. E agora imagina uma balança. Existe um peso na parte que você não tem controle e a balança ela fica completamente desbalanceada, né? Mas em compensação, existem muitas coisas que não pesam tanto que dão um controle para a empresa, dão um controle da receita, dão um controle de crescimento, dão previsibilidade. E aí quando você vai empilhando essas pequenas coisinhas do outro lado da balança, chega no final do dia e ela tá reta. Porque por mais que tenha uma questão que você não controla, você pode colocar N outras que combinadas conseguem regular muito bem o seu crescimento. Eu acho que pegando um gancho do que você está falando, né, as empresas, cara, elas precisam estar muito antenadas. E eu costumo até falar, vira e mexe eu falo com amigos e pessoas, outros empreendedores, assuntos muito relacionados a por que empresas dão certo e outras dão errado. Né? Então, no final das contas, a empresa que deu errado, a gente vai perceber que ela tinha uma gestão falha de pessoas, uma cultura fraca, ela não conseguia vender adequadamente, o produto não tinha qualidade. Erro de provisionamento. Erro de planejamento. Exatamente, cara, anterior ainda. E no planejamento. Aí, só que um ponto o mais interessante é que a gente escuta isso e fala, caracas, mas e as empresas de sucesso, então? Elas foram impecáveis? Exatamente, a execução maravilhosa. Não, mas nem a pau. As empresas passam pelos mesmos desafios. Elas vão errar no planejamento, elas vão contratar pessoas erradas, elas vão errar a mão na cultura dela num determinado momento. Ou seja, elas passam pelo mesmo caminho. Exatamente. Mas por que elas conseguem chegar no sucesso? Né? E aí, eu acho que o ponto, Edu, é a questão da gente pensar que não é mais o que você faz, o que você faz. Não é mais o meu produto, não é mais o meu serviço que é o que determina que eu vou crescer ou não. Porque isso o seu concorrente tem e tem a rodo. Muitas vezes mais do que você. Exato. O grande ponto é o como. Então, tudo que a gente vai discutir daqui para frente está relacionado ao como que eu vou gerir uma empresa para que a gente consiga tirar a melhor oportunidade de receita dela. Perfeito. É importante entender que dentro desse como existem muitas variáveis que a gente vai falar ao longo da jornada, mas eu vou destacar uma aqui que é extremamente importante, que é conhecimento.
No momento em que você tem conhecimento para conseguir fazer a sua jornada ali dentro da escalada de receita e conhecimento dos mais amplos do que você pode imaginar, não é só um conhecimento específico e sim muitas vezes generalista, você está mais preparado. Só que também o conhecimento ele não garante isso. Então existe a parte prática, é colocar esse conhecimento em ação. E no momento que você tem suporte para fazer isso junto com você, em colocar esse conhecimento em ação, todas as coisas que você não controla que vão surgir a partir dali, muitas vezes a pessoa que está aqui do teu lado já passou por isso e sabe como contornar, e assim você ganha muito tempo. Vou até fazer uma pergunta pra você. Eu não vou transformar isso aqui num podcast, não, tá? Prometo, cara. Mas fica tranquilo, mas eu vou fazer uma pergunta. Você tem algum mentor? Você teve algum mentor ao longo da tua jornada profissional? Tive e ainda tenho, e é uma das coisas mais importantes na minha percepção, porque muitas vezes o mentor ele pode ser até de uma camada de conhecimento às vezes diferente, mas é justamente a percepção de fora, uma visão diferente que às vezes a gente precisa, porque quem tá no meio do furacão não enxerga nada. É, exatamente. Você tá no olho da tormenta e você precisa de alguém na base lá, vai orientando e fala, olha, tá vindo pra cá, vai pra A cá. avalanche tá caindo, vai mais pra Sai direita. daqui. Exatamente, né? Então, acho que assim, o mentor, a gente pode até encarar como um guia durante toda essa jornada. Esse eu acho que é um ponto, assim, fundamental, tem que ter. Eu também, acho que durante toda a minha vida, sempre procurei pessoas para me mentorar, no final das contas, que eram referências, já tinham passado por um determinado problema. E isso é muito importante, porque você acaba encurtando alguns caminhos para não dar tanta cabeçada ao longo da jornada, né? E são justamente esses atritos que gera a sensação que muita gente tem de eu não adianta eu tentar fazer mais 1000 coisas, porque eu tentei 2000 coisas anteriormente, nada deu certo e aí gera o platô, gera estagnação e você não consegue avançar. Mas tem que endereçar o problema da forma correta. Não é sobre as tentativas que você fez, e sim a forma como você executou essas tentativas e quem estava dando ajuda, suporte e mentoria para você durante o processo. Legal. Aí é outra pergunta que eu tenho para ti. Manda. Você tem algum evento programado para esse ano? Ainda, ó, nós estamos agora entrando em junho. Entrando né? em junho. Você tem algum evento programado? Tenho. Setembro eu tô extremamente empolgado pro Saster. Vai ser um evento animal que Legal. vai juntar uma quantidade de cabeças dentro do mercado que a gente está inserido, inclusive, que vai ser muito importante para mudar um pouquinho as fronteiras do que eu enxergo, do que a gente enxerga, de dar aquela jogada um pouquinho mais para frente, descobrir um caminho novo, porque é impossível sozinho olhar tudo que tem em disposição, tudo que está na volta. Legal. Então você vê, são dois pontos importantes que a gente volta a reforçar o intuito do que a gente está fazendo aqui. É realmente entregar um conteúdo de qualidade e ter o guia correto, a pessoa correta, acesso às pessoas, para que você consiga fazer isso de uma forma muito mais inteligente, de uma forma mais rápida e com menos cabeçada ao longo do caminho, sem correr tanto risco. E talvez responder coisas que vocês estão querendo respostas agora para sair da situação que vocês se encontram em relação à geração de receita nas suas empresas. Porque no final do dia não tem muito segredo. É uma mistura de tudo isso que a gente está falando, executando de uma forma de muita qualidade, é o que faz você acertar e muitas vezes vai errar um pouquinho na primeira e faz pequenos ajustes, vai acertar melhor na segunda. Isso faz parte do processo, mas isso não precisa ser uma jornada solitária. E não precisa e não deve ser uma jornada solitária. Mas é importante deixar uma coisa muito clara. Tudo que a gente está querendo disponibilizar e vai trabalhar e vai ser muito legal durante as próximas semanas, não muda o fato de que é difícil. É difícil pra caramba, nunca vai deixar de ser difícil. Até fazendo o paralelo Everest ali, o Rico já subiu lá, conseguiu, deixou de ser difícil? Foi difícil. Pra caramba! Não deixa de ser difícil, com preparação, com tudo que ele fez. Se eu tentar subir o Everest hoje, não é só difícil, é mortal pra mim. É difícil pros dois. Só que com preparação, com treinamento, com pessoas, guia e a forma certa, é possível. Ser possível e ser difícil podem, e nesse caso, coexistem, né? Não, legal. Posso até compartilhar um pouquinho de como que foi esse pré-processo e o processo lá no meio do negócio. Eu acabei indo com um amigo meu, mora na Austrália, Walter, a gente decidiu ir para lá. Lógico, exigiu muita preparação, a gente se preparou pra caramba, sabia que ia ser muito puxado. Por quê? Porque você tá num ambiente inóspito, porque é frio pra caramba, a altitude é muito alta,
o oxigênio Limitado. ele é super limitado, a gente não está acostumado a navegar, a andar por lá, então já é complicado. E escalar uma montanha no gelo, você tem que sair de madrugada e tudo mais, é muito complicado. Exige um esforço físico absurdo, você tem que estar muito preparado, e mental também, porque a tua cabeça está jogando contra a todo momento. Isso daqui é um baita de um perereco. Para você ter ideia, independente de, além de tudo isso, no final das contas, a gente treinou, se preparou, planejou, estava tudo certo. Eu e o Walter, praticamente ali com o mesmo treinamento, tudo igual, ele acabou tendo um problema no meio do caminho e não conseguiu fechar Finalizar o roteiro. o roteiro. Tanto que a gente está programado até de voltar para lá por conta disso, né? Mas, pô, a mesma preparação aconteceu. Uma adversidade que ele pegou uma tosse da montanha, aquilo começou a se agravar muito e teve que ser resgatado e levado para a capital, para Katmandu. A mesma coisa acontece com as empresas. No final das contas, o que você está falando vai exigir preparação. Você vai ter que se dedicar, né? Vai ter que se preparar muito. E mesmo preparado, Existe há adversidades. Você vai enfrentar no meio do caminho. Então, e que você não controla. não controla, não tá no meu alcance. Eu não ia falar, Walter, não pegue a tosse da montanha. E se fosse ser fácil, ele dizer, nossa, Não, gênio, tá resolvido, obrigado. Então, não. O que acontece é que essas adversidades acontecem a todo momento. Quem sobe uma montanha sabe que está exposto a uma avalanche, a condições climáticas que pode entrar uma tempestade a qualquer momento e tudo mais. Então, as pessoas precisam muito estar preparadas. A mesma coisa acontece no mercado. Então, quando a gente olha o que é a natureza no montanhismo, a gente pode falar que nós temos o mercado, onde nós temos competidores que estão ali super agressivos, Ávidos, né? ávidos. Nós temos governo, nós temos economia, nós temos o ambiente macro do negócio que nós não controlamos. Essas são as adversidades. Só que, por outro lado, existem coisas que você pode controlar para deixar essa balança um pouquinho mais alinhada e você tem mais chance de conseguir fazer esse roteiro e finalizar ele com sucesso. Bom, que é difícil a gente sabe que chegar lá no topo não é fácil para ninguém. O que vai apoiar muito é a questão do conhecimento e também do acesso às pessoas. Por isso a gente cuidou muito para desenvolver o conteúdo, né? Eu acho que no momento que a gente começou a dissecar o que compõe uma receita ou onde estão os pontos cegos que geralmente as empresas não enxergam diante de um consumidor novo, a gente chegou aqui num conteúdo muito massa. E o Edu vai mostrar para a gente agora um pouco de como que a gente fez esse exercício. Essa construção, né? Dentro dessa estrutura do Desafio Everest, o que vai compor receita dentro dessa percepção? Começando por um ponto extremamente importante do processo como um todo, que é qualidade. A qualidade, ela significa o óbvio, claro, muita gente acha que faz certo e faz da melhor forma, só que não é bem assim. Existem coisas aqui dentro de qualidade que vale super a pena mencionar e entender, e durante todas as próximas semanas a gente vai falar muito sobre cada um desses 4 Cs. Eu acho que assim, esses 4 Cs a gente acabou montando, eu não vou revelar todos agora, acho que não vale a pena, mas esses 4 Cs, ele realmente tangibiliza exatamente o que quer dizer qualidade na visão do nosso cliente ou do nosso possível cliente. E isso daqui transforma, você pode ter certeza que isso daqui vai transformar a forma como você tem feito o negócio. O que é muito importante para você conseguir entender a qualidade é ter critérios muito claros para poder comparar com a tua operação e ter certeza que você conseguiu descobrir os pontos cegos que estão escondidos na sua operação. Então dá para a gente dizer aqui que receita está completamente relacionado à qualidade das coisas que você faz, das interações que vocês fazem com o cliente. Mas não é a única coisa. Tem outras coisas que precisam acontecer durante uma conexão. E o outro componente aqui é o famoso e temido engajamento. O engajamento é o momento onde você consegue realmente a atenção daquela pessoa do outro lado e uma atenção genuína para uma construção que de fato vai gerar receita lá no final. Exatamente. Eu acho que aqui entra um ponto da gente trabalhar muito a questão. Como que eu gero essa atenção? Como que eu consigo ter a atenção ali da pessoa do outro lado? O outro ponto é, realmente eu sou interessante, eu tenho algo interessante, eu tenho que gerar interesse para essa pessoa, além de desejo, é claro, ela vai ter que ter desejo pela sua oferta, pelo seu produto ou serviço. E o último ponto é a chamada para ação.
Então, o que, que eu quero dela depois que eu conseguir a atenção? Né? E eu acho que esse é o ponto que a gente vai explorar muito bem, e ele está ligado diretamente aos outros. E o último agora é o que o Edu vai apresentar para nós, talvez o mais importante de todos, né, Edu? Ele é o mais importante de todos, não que os outros não sejam, mas é que os outros, normalmente, a gente está olhando com mais proximidade, com mais atenção. Mas existe um terceiro componente que chama timing. Ah, nossa, vocês falaram uma coisa que eu nunca ouvi falar antes, hein? Não, eu sei que você entende timing, mas tenta entender através de uma outra perspectiva. A gente sempre constrói processos dentro da empresa levando em consideração o timing que a gente quer para as coisas acontecerem. Então eu vou criar uma automação, alguma coisa de interação com um timing de X em X tempo. Isso é uma forma de timing. Mas o timing que realmente importa para a receita não é o seu, é o timing do seu cliente. É um momento chave onde ele disponibilizou atenção para você. Boa. Eu acho que aqui é a mudança de jogo e a mudança no entendimento, né? Porque se eu tenho hoje um produto que ele tá no mercado e ele tem muito competidor, o produto em si, ele é uma commodity praticamente, no momento que eu consigo capturar a atenção ali de um consumidor, eu preciso agora olhar para essa questão de timing. Por quê? Porque a hora que eu conseguir a atenção, eu vou conseguir gerar interações genuínas e verdadeiras com ele ali. Para quê? Para que eu esteja também disponível para conduzir ele para o que eu bem desejar. Então ali eu levo ele para uma chamada de ação. Ambos os lados, tanto do lado do engajamento quanto do lado do timing, nós estamos trabalhando aqui com uma metodologia que é o AIDA. Mas dentro do timing, a gente está olhando para um AIDA para dentro de casa, coisa que não existia até então, ninguém fala disso. Realmente é captura da atenção, gerar interações relevantes, você estar disponível e fazer uma chamada para ação para o teu cliente no timing dele. Perfeito. E já quando a gente fala de engajamento, também é um AIDA, só que um pouquinho mais conhecido por nós. Mas o mais importante de tudo isso que a gente falou é mostrar outro ponto aqui de vista dessa imagem que a gente está falando. Se receita é engajamento, é timing, é qualidade, nenhum deles consegue existir sem o auxílio do outro. Então, você tem que trabalhar nesses dois aqui juntos, assim como esse com esse, assim como esse com esse. Isso significa que, se você acerta o timing do seu cliente, você consegue ter qualidade nas entregas de interação, você consegue buscar o engajamento genuíno dessa pessoa lá do outro lado, e a combinação de tudo isso é a conexão feita do jeito certo para gerar receita. Perfeito, Edu. Eu acho que essa correlação, a gente começa a entender aqui, então, que a receita, no final das contas, ela necessita desses três componentes. Então, para conseguir chegar na receita, para obter essa receita, eu tenho que ter um engajamento, eu tenho que ter o timing correto e eu tenho que ter qualidade aplicada a tudo isso. E esses componentes, por si só, eles estão se falando. Então, eles coexistem. Então, eu preciso que, no momento que eu tenho o timing, isso seja feito de uma forma muito qualitativa, com muita qualidade. A mesma coisa gerado para o engajamento. Então, no momento que eu cair para o lado do engajamento e estiver ali com o cliente do outro lado, eu estou ali entregando qualidade. E para isso eu preciso ter o timing, e para isso eu preciso ter a qualidade, eu tenho que ter o engajamento, e aí vira um ciclo vicioso. Ou seja, todos eles estão relacionados diretamente, e se eu tiro um deles, a gente afeta a receita com toda certeza. Então, parando de brincar de desenhar agora, isso tudo significa que a gente vai trabalhar conteúdos relacionados muito a esses pontos para que a gente consiga entender essas correlações dentro da sua realidade. E não existe atalho. Não existe atalho para isso. Eu quero até trazer acho que uma analogia com indo para a montanha e tudo mais, né? O que acontece? Para você chegar no Everest, Edu, você passa por um processo de... Não é só você que está aprendendo, eu estou aprendendo aqui também, com o Everest de verdade dessa vez. Você passa por um processo de preparação, né? Que é o quê? Você chega na cidadezinha, você começa a fazer toda a caminhada e vai até as montanhas. Esse processo por si só leva dias para você chegar no base camp do Everest. São dias e dias você caminhando, né? Então, ali, quer queira, quer não, você está se condicionando, está aclimatando, você está ficando ciente do ambiente, e isso tudo vai te preparando para a escalada da montanha, que vai acontecer dias e dias depois ainda, tá? Porque essa preparação ela é super importante para a tua saúde, para você conseguir chegar lá em cima bem, né? E o que acontece? A gente sabe, muitas vezes, e lá tem muito disso,
Se é turista, tudo bem. Pega um helicóptero, vai lá no Basecamp, olha lá e pega, vai embora. Ótimo. Tira sua foto e... Mas quem quer subir, se ela quiser realmente pular etapas e tentar fazer o Everest pegando um helicóptero para evitar 11, 12 dias de caminhada até o Basecamp, não vai conseguir escalar. Justamente por quê? Porque todo o caminho é a preparação. Eu acho que isso daqui serve muito para nós, porque não existe jogo fácil aqui. Não tem. Ah, queremos um atalho. Eu quero ter um helicóptero para chegar diretamente na minha receita. Isso não vai acontecer. Até Não vai porque acontecer. isso aqui não é... A gente tá falando de educação, só que não é uma educação, não é um formato aqui que a gente vai falar de fique rico ou qualquer coisa. Não é isso. É falar de operação, é falar da empresa. E a gente já tá estabelecendo isso aqui agora e já criando uma linha aqui agora para você ficar claro na sua cabeça. Não tem atalho, é doloroso, é difícil, mas é possível. Super possível. Eu acho que com as ferramentas corretas vai ser super trabalhoso, mas você chega lá. Eu acho que esse daqui é o grande ponto, né? E de você, o que que a gente vai esperar durante todo esse processo? Seu tempo e dedicação, foco nesses itens, em todo o conteúdo que a gente vai trabalhar, porque é com tempo e dedicação que você faz toda essa preparação. Não acha que chegando de helicóptero no meio do caminho vai ser melhor ou mais rápido, porque não é isso que define a velocidade do ponto zero até a chegada final no topo. Pois é. E aí a gente volta, porque algumas empresas quebram e porque outras têm sucesso. Lembra disso, né? Pô, as tiveram sucesso, passaram pelos mesmos problemas. E Não elas teve conseguiram- atalho. Não teve atalho. E ela conseguiu se adaptar, aprender ao longo do caminho. E esse aprendizado, no final das contas, para a empresa, é o que torna ela mais competitiva. O fator competitivo, no final das contas, de uma empresa é a capacidade de aprendizado. É a capacidade dela aprender constantemente. Porque vai dar ruim toda hora. O tempo inteiro. Mas quando dá ruim toda hora, o que que a gente espera? Tá preparado pro dar ruim. Então o que que a gente vai entregar para você? A gente vai entregar ferramenta, conhecimento, acesso, e a coisa que a gente vai pedir de volta de você é esforço, para você conseguir se esforçar durante essa jornada e participar desse aprendizado, e não só participar, aplicar isso dentro da sua empresa. Perfeito. Só para a gente matar aqui esse tema, né? Quando a gente fala acesso, o que vem por aí? Quem que a gente vai trazer realmente de guia para essa jornada toda nos próximos capítulos? Que tipo de profissional que vai estar com a gente? A gente vai trazer profissionais que estão completamente inseridos dentro dos contextos de tudo aquilo que a gente vai falar. Então, se a gente tem que falar sobre qualidade, a gente vai trazer pessoas que entendam, e não que entendam da teoria, mas que estão executando isso na prática, no dia a dia. A ideia não vai ser uma aula onde você vai sentar e escutar uma palestra sobre um determinado assunto que você conseguiria encontrar em qualquer lugar, mas sim uma pessoa falando dentro de um contexto daquele grupo que está assistindo e está acompanhando. Por isso que eu vou reforçar a importância de, se você quer participar desse processo, então você vai se inscrever, vai trazer os dados aqui para a gente fazer todo esse conteúdo personalizado para esses grupos. Então são profissionais que estão no mercado, estão executando as funções que vão ensinar e estão conseguindo atingir o aumento de receita através delas. Boa. Edu, vamos resgatar quais eram os grupos que a gente falou lá no começo, né? A gente falou lá do voo de galinha, né? Então, eu sou da empresa do grupo Voo de Galinha. Hora minha receita sobe, hora ela desce, é inconstante o negócio e minha empresa acaba não crescendo. Então, fico rico, nossa, cresceu, de repente Barrigada, fico pobre, desespero. Esse aqui é o primeiro grupo, Esse né? é um grupo muito claro a ser trabalhado. O segundo grupo é o grupo do platô. É o que chegou até uma certa altura da escalada, mas a falta de oxigênio está sendo a barreira para conseguir furar e continuar essa subida, então chegou até ali que aguenta, é o que deu, faz parte e é super comum, mas não precisa ser a sua realidade. Perfeito. E aí tem um terceiro. O terceiro grupo é o grupo dos profissionais, né? Então, vamos falar assim, é aquele que já performa, mas ele precisa buscar novas vertentes ali para criar uma máquina de receita dentro da empresa, porque sempre tem oportunidade. Ninguém performa estando obsoleto. Quem performa, performa por um motivo, buscar sempre informação. E buscar informação e buscar conhecimento é muito importante nas fontes corretas. E o que a gente vai trazer são pessoas que estão completamente inseridas dentro dessa realidade para transmitir esse conteúdo. Podem ter certeza, dessa vez vai ser muito diferente. A gente está comprometido aqui para levar algo super diferente, um novo ângulo de como você vai lidar com a receita. Vão ser conteúdos extremamente ricos. Nas próximas semanas a gente entra com lives
E a partir do dia 1º de julho, a gente entra com aula todo santo dia para realmente entregar alguma coisa super consistente e que possa mexer o número da tua empresa. A gente está indo para o meio do ano, né? Meio exatamente, do ano. Você falou da escola lá no meio do ano, é um momento importante. É um timing, Mas vamos falar exatamente. para nós, como empresários, gestores e tudo mais, o que é o meio do ano nessa caminhada de 2000, agora estamos em 2024? O meio do ano, ele é uma confirmação muito clara se as estratégias que você fez no ano anterior, elas estão tendendo a dar certo ou estão tendendo a dar errado. É naquele momento que tu percebe como tu tá atrás ou na frente de alguns números e é sempre a mesma sensação. Se você tá atrás, você estava errando em algumas execuções. Se você tá na frente, você errou Se você está à frente, você errou no planejamento do que tinha que ser crescido. Então, o meio do ano é o momento onde você tem que estar onde você planejou. Isso é muito importante, porque se você está muito para trás do planejamento, tá na hora de começar a se mexer, porque a metade do ano é estratégica, que significa que ela ainda dá tempo. Se você tá muito na frente, você tá errando em provisionar os seus números, e é importante esse momento aqui também. E se você não faz ideia que a gente estava na metade do ano, bom, eu fico preocupado por você. Bom, de verdade, eu acho que essa aqui é uma mega chance de você ainda mudar o jogo em 2024, e daqui para frente na sua empresa, trazendo um novo ângulo de como lidar com a receita, com tudo isso que a gente acabou de falar agora. É uma baita de uma chance, acho que é um momento único. A gente está muito comprometido realmente para elevar o resultado das empresas aqui no Brasil e fora dela. E contamos com todo mundo agora. Com certeza, o nome do jogo é receita. Então a gente tem que fazer isso com o quê? Reduzindo riscos, aumentando o nível de conhecimento, com ferramentas, com tudo que seja necessário para a gente chegar nesse objetivo. E a gente quer tocar isso numa dinâmica diferente, porque se o conhecimento ele é colaborativo, a gente está falando de uma comunidade onde todo mundo vai se ajudar e realmente a gente tem algo muito diferente para oferecer para vocês ao final dessa temporada. A gente quer levar alguma coisa muito diferente, numa dinâmica diferente. E o mais importante, isso não vai custar absolutamente nada para você. A gente não está falando aqui de um curso onde lá no final... Não é isso. Aqui é através do conteúdo, a gente vai trazer essas pessoas e a gente quer ver você ali. Se você se identificou com tudo que a gente falou até agora, a gente quer conhecer você, a gente quer conversar, trocar ideias, se ajudar, pegar a sua experiência, tentar transmitir a nossa para você também, para a gente juntos dentro dessa comunidade chegar no resultado que todos nós esperamos. Perfeito, eu acho que assim, um ajuda o outro, a gente vai conseguir chegar lá, tenho certeza absoluta. Estamos começando a jornada para o desafio do Everest. Acho que é uma longa caminhada, o que a gente acabou de fazer aqui é uma preparação para o início da jornada, né? É uma preparação para o início da jornada. Então é como se estivesse reunindo todos vocês aqui para essa viagem que começa agora. E para você participar do desafio do Everest, aqui na página você pode se inscrever e aí você vai ter acesso não só ao material, mas ao grupo e à comunidade como um todo. A gente pode colocar alguma coisinha para incentivar mais essa galera aí? Eu acho que sim, né? Se a gente está aqui para entregar conteúdo, talvez ferramentas para auxiliar todo mundo, eu acho que vou deixar com você o anúncio disso, Edu. Ó, seguinte, os 50 primeiros inscritos aqui na página vão ter acesso a um EAD, onde vai ter conteúdos de venda, de comunicação, de conexão, uma série de cursos separados do desafio, mas a gente vai liberar esse acesso para os 50 primeiros que se inscreverem aqui. E para você começar agora, junto com a gente, o desafio do Everest, aqui na página você pode se inscrever, são poucas informações que você precisa colocar ali e você vai ter acesso ao nosso grupo, comunidade e todos os conteúdos que a gente programou daqui pra frente, lembrando que você também vai poder participar da Semana da Escalada, na semana ali do 8/7. Boa. Edu, mas peraí. A gente estava falando sobre conteúdo, sobre formação, ferramenta e tudo mais. O que mais a gente pode levar agora para todo mundo? Sabe que eu gosto muito desse papo de o patrão ficou maluco, né? Então o patrão ficou maluco. E é o seguinte, os 50 primeiros que se inscreverem aqui vão ter acesso a uma plataforma de EAD com uma série de cursos de vendas, de receita também, separado do desafio do Everest, mas são ferramentas tão boas quanto importantes para você usar isso na sua jornada.